Como que a salvação do Senhor pode combinar com a sua justiça? Porque o Senhor ele não pode nos salvar de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que Deus nos salva. Deus teria N possibilidade de nos salvar, se não fosse a justiça dele. Haveria N possibilidade do Senhor nos salvar. Ele poderia fazer vista grossa ao nosso pecado. Isso para o homem seria muito bom, né? Porque isso, o amor do Senhor pararia na misericórdia. Ah, vamos ter misericórdia dele. Não vamos fazer ele pagar o preço, não. E isso, irmãos, é o que o mundo prega. Os irmãos que puderam o que tem olhado, né, o que tem acontecido no mundo, o que tem sido pregado no mundo? Isso eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando de sociedade. E nós vemos isso sendo ensinado. Que o criminoso, o bandido, o ladrão, ele é ladrão, ele é criminoso, não por culpa dele, mas por culpa da sociedade. Não é isso que tem sido falado? E essa teoria, ela vem do século XVIII, por um intelectual chamado Rousseau, francês, iluminista, esquerdista. Daí que começou a questão do socialismo, né? Das ideias de Rousseau. O que o Rousseau falava? Que o homem em si mesmo ele é bom. Ele só se torna mal em virtude da sociedade. É a sociedade que torna o ser humano mal. Mas na sua essência, ele é bom. Essa foi a teoria de Rousseau. E com base nessa teoria, que chega até a nossa sociedade, chega até os nossos tempos, o que muitos políticos, o que muitas pessoas pregam? Desencarceramento, não é? Não, tem que soltar os bandidos. Tem que liberar eles. Se não houvesse justiça em Deus, irmãos, essa seria uma das soluções. Não, deixa quieto. Imagina, irmãos, se a salvação dependesse de nós. Imagina se a salvação dependesse do homem. O homem faria qualquer coisa para ser salvo, né? Imagina que você está prestes a ser condenado, mas a salvação está em você. Você se importaria com os métodos para ser salvo? Com a maneira de ser salvo? Eu creio que não, né? Desde que você fosse salvo, um método não importa. Poxa, eu fui salvo. Eu não estou nem aí para como que eu vou ser salvo. O negócio é que eu vou ser salvo. Esse é o homem, irmãos. O homem age dessa maneira. O homem não tem noção de certo e errado, de justo e injusto. Mas Deus não é como o homem, irmãos. Deus não vê como o homem vê. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. E é desesperadamente corrupto. Mas Deus não é assim, irmãos. Então, nesse sentido, o homem é como ladrão. O que importa para o ladrão? Para o ladrão só importa o dinheiro, certo? Ele não se importa de quem é o dinheiro, de onde o dinheiro vem, como que ele vai conseguir o dinheiro. Desde que ele tem o dinheiro, para ele está tudo resolvido. Ele não se importa com certo e errado, com bom, com mal, com justo, com injusto. Então, nesse sentido, o homem é como ladrão. Se dependesse dele, a maneira não importava para ser salvo. Mas para Deus não é assim, irmãos. Imaginemos alguém, um juiz que tem autoridade. Imagina um juiz que tem autoridade. Ele tem autoridade para prender e para soltar. E ele julga de acordo com a lei. Ele usa da justiça para julgar. E o criminoso que chega até ele ali, culpado, comprovadamente culpado, ele vai dar sentença para aquele preso. Não é assim que acontece? Mas agora imagina que esse juiz está julgando e quem se apresenta diante dele como criminoso é o seu próprio filho. E é um filho que ele ama. E esse filho cometeu um crime que é passível de morte. Então ele tem que condenar aquele filho para o corredor da morte. Imagina a situação. Um filho amado, aquele que tem autoridade para julgar, se depara com a situação e se depara com isso aqui. Ó. É um pecador, mas é o filho dele. Ele ama
mas ele tem que aplicar a justiça. O que esse juiz faria? O que vocês fariam, irmão, no lugar desse juiz? Esse é o problema, né? Com certeza o homem, pecador caído, ele vai usar de subterfúgios. Não é isso que está acontecendo no nosso país? As leis não estão sendo respeitadas? Julgam de qualquer maneira a seu bel prazer e não de acordo com a lei. Esse é o homem, irmãos. Mas Deus não julga dessa maneira. E aí está a dificuldade. Aí está realmente o problema. Por quê? Porque Deus verdadeiramente quer nos salvar, porque Ele nos ama. Mas o amor de Deus é limitado à sua justiça. O amor de Deus para na sua justiça. Então, ser salvo, irmãos, é fácil. O difícil é ser salvo de modo justo. Esse é o difícil. Então, para Deus, irmãos, não é fácil salvar o homem de forma justa. E o que é a justiça? Nós vimos que o amor de Deus é a natureza de Deus, certo? Porque Deus é amor. Então o amor fala da natureza de Deus. Mas a justiça fala do proceder de Deus. A maneira com que Deus faz as coisas. É o seu método. O método que Deus usa para salvar diz respeito à sua justiça. E Deus não pode passar a mão na cabeça do pecador. O Senhor não pode salvar o homem de modo leviano, passando por cima da sua justiça. Porque a justiça de Deus não é cega. Então, irmãos, o amor de Deus, ele é limitado pela sua justiça. Deus não pode salvar o homem às custas da sua justiça. Mas Deus deve nos salvar preservando a sua justiça, irmãos. E como que isso pode ser feito? Como que pode Deus justificar pecadores sem cometer injustiça? Porque nós vimos que nós somos pecadores, certo? E como que Deus pode salvar pecadores sem afetar a sua justiça? Sem incorrer num crime? Porque se Deus nos salva arranhando a sua justiça, Deus comete um pecado. E Deus não pode pecar. Vamos abrir lá em Romanos, irmãos, capítulo 3. Romanos capítulo 3. A partir do versículo 25. Eu vou ler a partir da metade do versículo 25. Que fala assim: para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então aqui no versículo 25 fala que Deus tolerou e deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Então, desde Adão até Jesus, durante 4.000 anos, Deus não puniu o pecado do homem. Deus deixou o pecado do homem impune. Por quê? Porque o sangue de bodes e de animais não pode limpar o homem de pecados. Isso está lá em Hebreus capítulo 10. O sangue de touros e de bodes não pode perdoar pecados. Então, durante 4.000 anos, irmãos, Deus tolerou o pecado do homem. Deixou o pecado do homem impune. Para quê? Para que no tempo presente ele manifestasse a sua justiça através de Cristo Jesus. Deus foi justo ao tolerar e deixar impune os pecados do homem. E por que ele foi justo? Por que ele tolerou o pecado? Na verdade, ao deixar impunes os pecados do homem,
Deus estava manifestando a sua justiça. Porque imagina, qual o preço para que nós fôssemos salvos? Seria nós cumprirmos toda a lei. Certo? Aquele que cumprir a lei, pela lei viverá. Mas é possível para o homem cumprir toda a lei, irmãos? É como se fosse assim. A minha condenação por eu ter pecado seria carregar um monte, imagina um monte, irmão, uma montanha. Carregar um monte de um local e enviar para outro. Essa seria uma condenação justa para o nosso pecado. É possível para o homem fazer isso? Então, se Deus punisse um homem com algo que ele não pode pagar, Deus estaria sendo injusto nesse sentido. Ele estaria sendo justo por quê? Porque ele teria que julgar o homem, ele julgou. Mas o preço a ser pago é muito alto, irmãos, por o homem pagar. Então o que Deus faz? Deus tolera o pecado do homem por um tempo. Por quê? Porque ele quer manifestar a sua justiça. Mas essa justiça que vai ser manifestada vai ser através de Cristo Jesus. Então a justiça de Deus e a salvação de Deus não pode ser uma mercadoria contrabandeada. Não pode vir de qualquer maneira. Ela tem que vir através da justiça de Deus. Então Deus deseja justificar o homem e justificar aqueles que creem em Jesus. Mas Deus também deseja ser reconhecido como justo. Como alguém que faz as coisas de modo justo. Porque a justiça faz parte também do seu caráter, né? Então, se Deus não nos amasse, seria fácil, certo? Ele apenas nos condenaria e estaria resolvido. Mas Ele não pode permitir que isso aconteça. Por quê? Porque Ele nos ama. Deus não pode permitir que nós sejamos condenados, irmãos. Então, a salvação se torna difícil na terra. Então, como alguém, de forma justa, pode salvar um homem que é comprovadamente pecador? Como que isso pode acontecer, irmão? Então, essas três questões, o amor, o pecado e a justiça, elas não podem coexistir de forma fácil. Não é fácil para Deus salvar o homem. O amor é um fato. O pecado também é um fato. Mas a justiça é uma necessidade. E nós temos que enxergar isso, irmãos. Porque se nós não enxergarmos isso, nós vamos fazer o que muitos fazem quando se deparam com a doutrina da graça de Deus. Tem um irmão que cunhou o termo graça barata. O que é a graça barata? É quando nós usufruímos da graça de Deus e pensamos que para Deus não custou nada. Então nós vivemos uma vida leviana, uma vida de pecado, porque achamos que a graça vai cobrir tudo e eu posso fazer o que eu quero. Isso é graça barata. Agora, quando nós enxergamos, irmãos, o preço que Deus teve que pagar, o dilema que Deus teve que enfrentar, o que Deus teve que ceder para que essa graça chegasse até nós, irmãos, nós vamos enxergar de outra maneira. Nós vamos considerar o trabalho de alguém. É como se alguém fosse na nossa casa, fizesse um trabalho hercúleo, irmãos. Nossa casa estava imunda. Nossa casa estava suja, irmãos. E muitas vezes é isso que acontece. As crianças fazem isso. Nossa casa estava tão suja que nós não tínhamos condições de limpar nossa casa. Imagina uma casa imunda, suja. Nós não temos condições. Então o que nós fazemos? Nós contratamos alguém para limpar nossa casa. E a empresa vai lá e limpa tudo, irmãos. Deixa a nossa casa um brinco, sem sujeira nenhuma. Mas assim que a empresa vai embora, nós começamos a sujar tudo de novo, de qualquer maneira. Isso é considerar aquele trabalho que foi feito? As crianças geralmente fazem isso, né? A mãe vai lá e limpa a casa todinha, e lava a luz, e varre, e passa aspirador de pó, e deixa um brinco, e a criança vem correndo com o pé sujo, pá! Suja o tapete, suja o sofá. Por quê? Porque a criança muitas vezes não considera o trabalho que foi feito. E o homem
muitas vezes com essa visão dessa graça, a graça cobre tudo, então eu posso fazer qualquer coisa, está desconsiderando o que Deus fez para salvá-lo. E isso é muito perigoso, irmãos. Nós desconsiderarmos o trabalho que Deus fez por nós. Isso é muito perigoso. Nós vamos ver o porquê, né? Então, a vinda de Cristo, para nós, é a exigência de Deus em justiça. E como essa obra aqui é extremamente difícil, irmãos, somente uma obra-prima poderia nos salvar. Imagina uma obra-prima de grande valor, irmãos, que está no museu, Museu do Louvre. Uma obra de Michelangelo. Uma obra que merece glória, porque foi um trabalho bem feito. Uma obra-prima, irmãos. Essa é a salvação de Deus por nós, irmãos. Amém. Uma obra-prima, irmãos. E aleluia por isso. Porque Deus fez uma obra-prima para nos salvar, irmãos. Nós devemos considerar tudo isso. Então a vinda de Deus à terra não foi uma exigência da graça. Não foi por causa da graça que o Senhor veio à terra, se fez homem e morreu por nós. Foi uma exigência da justiça. Porque se não tivesse justiça, o Senhor não precisaria ter vindo. O Senhor não precisaria ter morrido na cruz. Por quê? Se o Senhor nos ama, nós somos pecadores, o Senhor poderia fazer de qualquer outra maneira de nos salvar. Por que eu vou dar meu filho? Mas quando a justiça entra em cena, irmãos, aí o Filho de Deus, que é Deus eterno, tem que se fazer homem, irmãos. Tem que caminhar até a cruz. Então, quando nós olhamos a cruz, nós vemos não só o amor de Deus, mas nós vemos a justiça de Deus na cruz. Mas olha algo tremendo, irmãos. O que nós lemos lá em Gênesis? Quando Abraão foi levar Isaac e foi sacrificar Isaac. Abraão já tinha uma caminhada com o Senhor, não tinha? Então, quando o Senhor pede para Abraão entregar seu filho, nós vemos Abraão hesitar. Abraão hesitou na passagem que nós lemos? Não, ele levantou, preparou tudo, pegou Isaac e foi. Por quê? Porque Abraão já tinha uma caminhada com o Senhor. Ele confiava no seu Senhor. E o que ele fala para os seus servos que ficaram lá embaixo? Olha, aguarda aí, que eu e Isaac vamos subir, mas nós regressaremos. Amém, irmãos? Ele sabia o quê? O que ele sabia, irmãos? Quando Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? Cadê o carneiro? O que Abraão responde? Meu filho, Deus proverá o cordeiro para si. Irmãos, Deus proverá um cordeiro para si. Amém. Nós não tínhamos condições, irmãos, de pagar a nossa dívida ao Senhor, mas Deus proverá o cordeiro para si. O que isso quer dizer? Deus tem que cobrar, irmãos, Deus tem que julgar, porque Ele é juiz. E Ele tem que exercer a sua justiça. Deus é juiz, irmãos, Ele tem que julgar. Ele não pode se abster de julgar, porque ele estaria incorrendo em pecado. Ele estaria sendo injusto. Então ele tem que julgar. Mas nós não temos como pagar. Então o que Deus faz? Deus envia o seu próprio Filho para pagar no nosso lugar. Então Deus é o cobrador e Ele também é o pagador. Como assim, irmãos? Vamos dar um exemplo. Um exemplo simples. Os irmãos conhecem aquela parábola dos 10 talentos, 10 mil talentos? Tinha um servo que devia 10 mil talentos para o seu senhor. O que são 10 mil talentos? Um talento são 6 mil denários. Isso em termos financeiros, né? Um talento equivale a 6 mil denários. O que é um denário? É o salário do trabalhador de um dia. Quanto é que está o salário do trabalhador de um dia, Malvino? Mais ou menos, um pedreiro, uma diária. 150? Vamos arredondar para 100. Digamos que a diária do pedreiro seja 100. Um talento são 6 mil denários. Então, um talento são 6 mil vezes 100. Dá quanto?
6 milhões, né? 6 mil vezes 100 dá quanto? Quem é bom de conta aí? 6 mil vezes 100. 60 mil, 600 mil. Certo? Só que ele devia 10 mil talentos. 10 mil talentos vezes quanto? 600 mil? Sabe quanto dá, irmãos? 6 bilhões. Era a dívida daquele servo. 6 bilhões. Teria como ele pagar? Não teria, certo? Então imagina um exemplo. Eu devo 6 bilhões para o Nery. Nery é meu senhor. E ele faz uma nota promissória. Ó, você me deve 6 bilhões, tal dia você tem que me pagar. E eu saio dali com aquela dívida, porque eu peguei emprestado com ele. E vou embora. Chega no dia de pagar, eu vou ter condições de pagar? Não tenho condição de pagar. Então o Senhor me chama e eu vou até o Senhor. Enquanto eu vou até o Senhor pega esse dinheiro que eu devo e manda para minha casa, para minha esposa. Está lá guardando o dinheiro, mas eu não sei. E eu vou até o Senhor. E falo, Senhor, não tem como eu pagar. Ele fala o seguinte, volta para sua casa, que lá você vai ter uma surpresa. Quando ele volta para casa, está lá justamente a quantia que ele devia para o seu Senhor. E ele pega aquela quantia e paga para o seu Senhor. É isso que o Senhor fez por nós, irmãos. Nós não tínhamos como pagar o preço. Então o Senhor tem que nos cobrar. Porque aquela nota promissória diz que nós somos devedores. Mas o Senhor, Ele nos cobra e Ele mesmo nos dá os recursos para pagar essa dívida, irmãos. No seu Filho. Colossenses 2, 14. Vamos ler a partir do 13? Olha só, que maravilha, irmãos. Colossenses 2, 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Aleluia pelo Senhor, irmãos. Porque esse escrito de dívida foi cancelado. Essa nota promissória que nos cobrava uma dívida foi rasgada, irmãos. Nós não tínhamos mais dívida nenhuma, André, com o Senhor. Amém. Por quê? Porque Ele nos cobrou, mas Ele mesmo pagou. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso não é maravilhoso para nós? Não é motivo de nós exaltarmos o nome do Senhor? Glorificarmos o seu nome? Olha o jeito que Deus deu para nós, irmãos, para resolver essa questão. Ele mesmo se deu, Ele cobra e Ele mesmo paga. Isso é a justiça de Deus. Nós vemos lá em Romanos. A justiça de Deus se manifestou aonde, irmãos? Na vinda do seu Filho. Irmãos, nós temos que contemplar essas belezas, irmãos. Nós temos que contemplar essas verdades. O Espírito Santo, irmãos, nessa manhã, ele está cumprindo aquilo que o Senhor falou lá em João. Que quando viesse o Espírito da verdade, nos guiaria a toda a verdade. Quando o Espírito nos guia a toda a verdade, irmãos, nós podemos contemplar a obra do Senhor. E se nós contemplamos a obra do Senhor, nós somos transformados. Nós amamos o Senhor e nos afastamos do mundo. Esse é o papel do Espírito Santo, do Espírito da verdade. Glorificar o Filho. Para o Senhor não foi fácil entregar seu filho. Os irmãos acham que era fácil para Abraão levar seu filho Isaac e imolar Isaac, irmãos? Se nós pensamos isso do homem que merece uma condenação, imagina de Deus. Deus entregando seu próprio filho para ser morto. É algo fácil? É algo simples? Mas Deus, por amor a nós, e pela sua justiça, para não arranhar a sua justiça, irmãos, olha só, para não arranhar a sua justiça, Ele preferiu entregar seu filho. Qual homem que faria isso tendo poder? Qual juiz que faria isso tendo poder? Ou ele arrumaria um jeitinho para salvar o seu filho?
Mas Deus não faz jeitinho, irmãos. Deus, ele cobra e ele mesmo paga. Ele se coloca no lugar do homem para carregar os seus pecados. Então, irmãos, esse exemplo de Deus, que nos dá a quantia para pagarmos a dívida que nós temos, é tanto amor quanto justiça. E nós lemos isso, né? Aqui em Colossenses, que Deus rasgou esse escrito que estava contra nós. Essa nota promissória que estava contra nós. E qual é a consequência disso, irmãos? É algo maravilhoso. Qual a consequência de Deus dar o seu próprio filho para pagar o preço no nosso lugar? Sabe qual é a consequência disso? Qual a aplicação disso? Qual é a implicação disso? Agora Deus é obrigado a perdoar os nossos pecados. Ele é obrigado, irmãos, a nos perdoar. Deus não pode deixar de perdoar os nossos pecados. Antes do seu filho vir, seria injusto Deus nos perdoar. Mas agora que seu filho veio, é injusto Deus deixar de nos perdoar. Ele é obrigado a nos perdoar, irmãos. Por quê? Porque seu filho já pagou o preço. Ele já cobrou do seu filho. Amém. Então, quando nós chegamos ao Senhor, pelo sangue de Cristo, Deus só pode fazer uma coisa: nos perdoar os pecados. Aleluia. Por causa da sua justiça, irmãos. É por causa da justiça que nós temos paz com Deus. Amém. Porque Ele é obrigado. Ele não tem outra maneira, irmãos. Ele já pagou o preço. Olha a nossa consciência como que fica em paz. Em virtude da justiça de Deus. Então, um novo convertido, alguém que se converte, ele tem que basear a sua fé aonde? No amor ou na justiça? O que os irmãos acham? O amor é um sentimento. A justiça é algo escrito. Imagina um homem, né? Eu vou confiar no sentimento do Éder ou no contrato que ele faz comigo? Estou falando do homem, caído. Não estou falando que o Éder já é convertido, já é do Senhor, já é uma nova criatura. Então vamos pegar outra pessoa. Imagina um ímpio aí fora, né? Para que a gente faz um contrato com o ímpio? Porque a gente não confia no sentimento dele. Não, pode deixar que eu vou te pagar. Só de palavra? Com Deus é a mesma coisa, irmãos. Imagina um recém-convertido. O que é mais fácil? O que é mais tranquilizador? O que traz paz? Basear a fé na justiça ou no amor? Na justiça. Porque é algo que já está sedimentado, irmãos. Então o novo convertido tem que basear sua fé na justiça de Deus. Porque ali ele tem paz. Sabe que os seus pecados vão ser perdoados porque Cristo veio. Agora, ao longo da caminhada, quando nós amadurecemos, a nossa fé tem que se basear no amor de Deus. Esse é o caminho da maturidade, irmãos. Quando alguém já está amadurecido, a fé tem que ser baseada no amor do Senhor e não somente na justiça. Mas no começo da carreira, é a justiça que nos traz paz. Porque foi algo que já foi feito, foi um preço que foi pago. E ao longo, quando nós vamos contemplando, como o Nery falou aqui nessa manhã, contemplando essa obra, olhando e vendo o que foi feito, nós vemos que o amor do Senhor não falha. Então nós descansamos também, não só na justiça, mas no amor de Deus. Por quê? Porque Deus é obrigado, irmãos, a perdoar nossos pecados. Lá em João, capítulo 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por amor de nós. Mas em 1 João, capítulo 1, versículo 9, irmãos, podemos abrir lá? 1 João 1, 9. Já caminhando para o final. 1 João 1, 9. O que diz lá? Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo. Por que Ele é justo, irmãos? Porque a sua justiça foi manifestada no seu Filho. Amém. Então Ele não pode fazer outra coisa senão nos perdoar. Deus é obrigado a te perdoar, irmãos. Aleluia. Olha a sua tranquilidade, olha a paz. Ele não pode fazer outra coisa a não ser perdoar aqueles que já chegam a Ele por meio do sangue. Por meio do sangue, irmãos. Então Deus não pode ser injusto.
Porque se for injusto, ele próprio se tornaria um pecador. Então esse é o Evangelho. Deus é obrigado a perdoar todos aqueles que se achegam a Ele por meio da justiça do sangue de Jesus. Irmãos, nós vamos ter o compartilhar. Eu gostaria de continuar compartilhando, mas devido ao horário, nós vamos parar por aqui, liberar as crianças, mas vamos continuar a nossa comunhão. Amém, irmãos? Tocando na palavra do Senhor, porque tem muita implicação aí, irmãos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pelo teu falar, pela tua obra, Senhor Deus. Por essa dívida que foi paga, Senhor Deus. Não só porque o Senhor nos amou, Senhor Deus, mas por causa da sua justiça, o Senhor teve que enviar o seu Filho. Porque não tinha outra maneira, Senhor Deus. Essa foi a maneira mais justa que o Senhor encontrou de nos salvar dos nossos pecados, de nos salvar da condenação eterna, Senhor Deus. A justiça manifestada no teu Filho. Então essa mesa nessa manhã, Senhor Deus, nos fala do teu amor, mas também nos fala da tua justiça. Amém. E nós queremos continuar, Senhor Deus, contemplando a tua obra, para nós sermos transformados, Senhor Deus, de glória em glória, Senhor Deus. Amém. Nos abençoa, Senhor Deus. Continua nos abençoando nessa manhã, Pai. Porque a tua palavra é maravilhosa para nós, Senhor Deus. E queremos continuar ouvindo a tua voz, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém, Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Irmãos, vamos nos achegar aqui na mesa? Vamos nos achegar à mesa? Porque essa palavra, ela nos emociona, ela toca no nosso sentimento, mas também toca na nossa razão, toca na nossa consciência. Quando nós contemplamos o Senhor, nós não vivemos vidas levianas. Nós cada vez mais nos afastamos do mundo e nos achegamos ao Senhor. Mas por que isso acontece? Porque alguém te falou? Não, você não pode isso, não pode aquilo. Não. Porque o amor do Senhor nos constrange. E se um morreu por todos, logo todos morremos. Então nós temos que ser guiados, não por lei. Ah, tem que usar até aqui, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. Irmãos, na igreja que contempla o Senhor, a lei é a lei do Espírito e de vida. Não é imposição de nada, irmãos. Claro, devemos dizer o que é pecado e o que não é pecado. Mas cada um, pelo Espírito, contemplando. Por isso que é importante contemplar. Por isso que é importante contemplar diariamente. Para que o Espírito nos guie diariamente. Nos constranja pelo seu amor diariamente. Porque não precisa cada um dizer ao seu irmão, segue o Senhor. Porque o coração onde o Senhor habita fala, irmãos. O Espírito fala no nosso interior. Então essa mesa aqui, vou tirar esse papelzinho aqui. Esse sangue fala da justiça de Deus, irmãos. Deus proverá o cordeiro para si. O Senhor não se baseia em nada que nós façamos. Mas Ele mesmo resolve o problema do pecado. Como que Ele resolve? Ele resolve o problema do pecado nele mesmo. Ele julga e Ele cobra e Ele se apresenta na cruz. E nós somos inseridos juntamente com Cristo. Porque se Ele morreu, nós morremos juntamente com Ele. E esse pão e esse suco falam disso, irmãos. Isso aqui não é algo simples. Para Deus foi difícil. Para Deus foi extremamente difícil, irmãos, entregar o seu próprio filho. E no momento da cruz, quando o Senhor estava sendo crucificado, quando o Senhor rogou para o seu Pai, o que o Senhor Jesus escutou do seu Pai? Quando rogou para livrar ele daquele cálice. Ele escutou alguma coisa ou escutou silêncio? Foi fácil para Deus ficar em silêncio? Foi fácil para o Senhor Jesus não escutar a voz do Pai? Alguém que não merecia, irmãos, não merecia sofrer o que sofreu, mas por causa do amor
e da justiça, ele se apresentou. Aleluia, Jesus. Para que a justiça de Deus não fosse arranhada, porque ele é justo e justificador. No mesmo momento que ele justifica, que ele é justo, que ele cobra. Por que ele é justo? Porque ele cobra, ele tem que cobrar. Por isso que ele é justo. Mas no mesmo momento que ele é justo, ele justifica. Ele mesmo justifica, irmão. Não somos nós. Então vamos tratar a graça do Senhor de forma leviana, de forma barata, fazendo o que nós queremos, vivendo a nossa vida da alma? Não, irmãos. Vivamos novidade de vida. Amém. Novidade de vida. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. André, vamos conseguir um pouco? Amém, Jesus. Amém, Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. E rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos a Ti, que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor, e por mais que as trevas militem, se nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém, Jesus. Glória a Deus.